Olá, meus queridos e minhas queridas, irmãos, irmãs, amigos, amigas que estão conosco hoje. Hoje que é um dia muito importante. Hoje é o dia de ação de graças ou ações de graças. O nome que nós chamamos é importante, mas não é fundamental. Porque o que importa mesmo é nós entendermos o que significa o dia de hoje. Para isso, eu quero ler com você o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo de número 17, a partir do versículo 11, que nos diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, o que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus, em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram os 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O dia de ação de graças é uma oportunidade preciosa para refletirmos sobre tudo o que nós recebemos e manifestarmos a Deus a nossa gratidão. Embora a origem dessa tradição tenha raízes culturais, raízes históricas, como por exemplo no contexto norte-americano, onde os colonos agradeciam por suas colheitas abundantes, a essência do agradecimento transcende qualquer cultura ou qualquer período histórico. Para nós cristãos, esse dia é uma ocasião especial para lembrarmos o que Jesus Cristo nos ensinou sobre gratidão e sobre a dependência de Deus. No Evangelho de Lucas, texto que agora lemos, nós encontramos o relato de Jesus, o qual ele cura 10 leprosos. Ao serem curados, apenas um voltou para agradecer. É claro que você, que conhece um pouco de Bíblia, você deve já ter lido ou ouvido falar desse texto. É como se nós estivéssemos falando aqui que existiam 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 9, as 10 eram pessoas que precisavam de algo do Senhor, algo de Deus. E as 10 conseguiram. Dessas 10, 9 eram pessoas religiosas, pessoas que iam para a igreja, pessoas que falavam que eram evangélicas, entre aspas, ou crentes, e uma delas não. Mas, dentre essas, ou tinha ainda uma denominação diferente da maioria, né? E aí Jesus, ao curar esses 10, apenas um, olha só, se o cálculo de Jesus estiver certo, no meio de nós, apenas 10% das pessoas que são abençoadas reconhecem serem abençoadas pelo Senhor. E aí Jesus, após ter curado 10, apenas um, e aí Jesus, admirado, fala assim: Não foram 10 os que eu curei? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse para dar glórias a Deus, a não ser este estrangeiro, este que estava fora da igreja, este que era o desigrejado, né? Esta passagem certamente nos desafia a refletir sobre como muitas vezes somos abençoados, mas esquecemos de expressar a Deus a nossa gratidão e muitas vezes também aos outros. E gratidão é uma atitude que exige atenção àquilo que nós recebemos. E Jesus nos ensina aqui, a duras penas, que ingratidão não é simplesmente uma falta de educação, uma falha na educação, mas é uma omissão espiritual séria. Ao destacar aqui a atitude desse leproso samaritano, ele nos lembra que o verdadeiro reconhecimento parte de um coração humilde e de um coração sensível às bênçãos divinas. A gratidão também é uma forma de cultivar um relacionamento mais profundo com Deus. Quando nós reconhecemos as suas dádivas, as suas bênçãos, os seus presentes a nós,
nós estamos dizendo que confiamos nele, que entendemos que tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, vem da sua mão generosa. E isso se alinha também com o que Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 6, dos versículos 31 a 33, que diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que pois haveremos de comer, ou que pois haveremos de beber, ou com que nos vestiremos? E aí Jesus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Contexto do dia de hoje, queridos, queridas, no dia de ação de graças, a mensagem de Jesus nos desafia a ir além de uma atitude de gratidão simplesmente circunstancial. Porque não se trata de apenas agradecer pelas bênçãos evidentes, como saúde, como trabalho, como alimento, como família, mas também reconhecer que há muitos desafios para louvarmos a Deus. Em João 16:33, Jesus nos conforta dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mesmo em tempos difíceis, podemos confiar que Deus está no controle e agradecer pela sua presença constante em nós. Mas outra dimensão da gratidão também é a nossa relação com o nosso próximo. Em João capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Gratidão e amor estão profundamente interligados, conectados. Quando somos gratos a Deus, somos naturalmente movidos a abençoar os outros, compartilhando o que recebemos. Além disso, a prática da gratidão pode transformar as nossas perspectivas. Quando Jesus transformou, no seu milagre de transformar os pães e os peixes, multiplicar, na verdade, lá em João capítulo 6:11, ele, em primeiro lugar, depois de dar graças, mesmo antes de haver comida suficiente para todos. Este ato nos ensina que gratidão não depende da abundância, mas depende da fé. Ao agradecer pelo pouco, declaramos que a nossa confiança no poder de Deus para prover tudo o que necessitamos é evidente. E no âmbito espiritual, a gratidão nos leva à adoração. Como ensina no Salmo de número 100, versículo 4, entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, louvai-o, bendizei o seu nome. Jesus frequentemente demonstrou essa prática ao agradecer o Pai antes de realizar milagres, como na ressurreição de Lázaro, por exemplo, lá em João capítulo 11. Agradecer é reconhecer a majestade de Deus e quem nós somos diante dele. Queridos, queridas, em um mundo cada vez mais marcado pela insatisfação, pela pressa, pela correria do dia a dia, o dia de ação de graças é um lembrete contracultural, porque o dia de ação de graça nos chama a pausar, a refletir, a reconhecer que somos dependentes de Deus, como Jesus nos ensina lá no Sermão da Montanha, ou como alguns dizem no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, que são as bem-aventuranças, que apontam para valores que muitas vezes são invisíveis aos olhos humanos, mas nos trazem verdadeira felicidade. É importante lembrar, queridos, que a gratidão também não pode ser um evento isolado. Não é porque hoje eu estou me dirigindo a você para falar sobre esse assunto que você vai pegar exclusivamente o dia de hoje para ser grato a Deus. Não, é uma disciplina contínua. É por isso que Paulo, também lá no capítulo 5, versículo 18, da sua carta à igreja de Tessalônica, ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Queridos, queridas, essa prática diária nos aproxima de Deus e nos ajuda a enfrentar a vida com mais resiliência e com mais esperança. Queridos, o dia de ação de graças é uma oportunidade de vivermos o que Jesus ensinou sobre reconhecimento das bênçãos de Deus.
a confiança na sua providência e o amor ao próximo. Que nós possamos, como o leproso curado, o samaritano, voltar para agradecer. Da mesma, como Tiago, o irmão de Jesus, nos lembra lá no capítulo 1, 17, versículo 17, que ele diz assim: toda boa dádiva vem de Deus, vem do Pai Celestial, o nosso Pai, o Pai das luzes. Nesse dia, ao eu me dirigir a você, que nesse momento que nós estamos agradecendo a Deus por tudo, que nós tenhamos um coração verdadeiramente grato. Como diz o hino 61 do nosso cenário, graças dou por esta vida, pelo bem que revelou, graças dou pelo futuro e por tudo o que passou. Que este, queridos, queridas, seja o Espírito que nos guie, não somente hoje, mas para sempre. Amém. Eu quero orar juntamente com você, para que nós possamos ter um momento de ação de graças ao Senhor, para que nós possamos falar: Senhor, obrigado por tudo. E se você puder fechar os olhos comigo, onde você está agora, feche os olhos comigo e fale assim. Eu vou pedir para que você repita comigo essa oração, dizendo assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença para Te agradecer pelo dom da vida eterna em Cristo Jesus, para Te agradecer também pelo perdão dos meus pecados e para Te agradecer também porque o Senhor está comigo. Obrigado a Deus, porque eu tenho muita coisa para agradecer. E me perdoe todas as vezes que eu recebo bênçãos e esqueço de agradecê-las. Eu oro a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, o meu sincero desejo do meu coração, é que essa mensagem possa te alcançar. E da mesma forma que ela falou comigo, que ela fale com você também. E que nós sejamos gratos ao Senhor, não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida. Um grande beijo no teu coração, que Deus te abençoe e que nós sejamos gratos ao Senhor. Não apenas no dia de ação de graças, não apenas hoje, 28 de novembro, mas que nós sejamos gratos ao Senhor todos os dias da nossa vida, por tudo quanto Ele tem feito por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Deus te abençoe.